Hoje, o Melhor e Mais Justo analisa os 25 anos da Constituição de 1988. Nessa conversa estão aqui comigo, ao vivo, José Genuíno, deputado federal pelo PT de São Paulo, João Paulo Pessoa, advogado e mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, Roberto Romano, professor de Filosofia da Unicamp, e Edilson Ferreira da Silva, o Zé do Mato, diretor aposentado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Participe você também desse debate pelo portal tvt.org.br e pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Abre aspas, não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos, ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. Fecha aspas. Essas foram as palavras do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, no discurso de promulgação do texto. 2 décadas e meia depois, a Constituição Federal já foi modificada dezenas de vezes por meio da aprovação e promulgação de emendas pelo Congresso Nacional. Do mesmo modo, há matérias que ainda esperam regulamentação através da legislação ordinária. Na atual conjuntura política, como garantir que essas propostas atendam aos interesses do povo? De certa maneira, estamos no campo da discussão da qual saímos no final do segundo bloco. Romano. Olha, eu confesso que quando eu coloco sinoticamente a Constituição no texto original e o texto agora, eu vejo muitas cicatrizes no rosto dessa donzela, né? E essas cicatrizes que sintomaticamente favorecem os ocupantes dos poderes, né? Então as PECs vêm, basta lembrar a PEC da reeleição, né? É típico, né? Então esse tipo de efetivação do documento, né, tem menos a ver com as conquistas populares, com as conquistas democráticas e mais a ver com aqueles que estão operando o Estado, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que apesar das precauções que o deputado Genuíno adiantou, né, essa parte das Forças Armadas na Constituição é o nosso artigo 48. Não sei se vocês lembram, o artigo 48 da República de Weimar, né? Quer dizer, você, apesar de supor a anuência dos poderes para intervenção militar, você tem essa atribuição aos militares da manutenção da ordem, né? Essa é uma ideologia muito antiga no Brasil, que é uma ideologia repressiva, né? O positivismo tem tudo a ver com isso, né? Tem pouco de democrático, essa ideia de ordem, né? E a qualquer momento você pode ter movida contra essas multidões de brasileiros despossuídos ou simplesmente insatisfeitos o peso dessa repressão. Por exemplo, essa utilização da Lei de Segurança Nacional recente, contra os movimentos sociais, né? Então, eu tenho algumas dúvidas, né? Outra coisa, o que ele disse, eu acho que eu concordo em gênero, número e caso com ele, né? Só que eu diria o seguinte, o pior é que a população tem medo da polícia, mas ela depende da polícia também porque o Estado não comparece, né? Em carro de polícia você faz o parto de gente pobre da favela. Você tem a dependência em relação aos narcotraficantes, que também fazem essa política de ajuda, né? Então, você tem um Estado que não está cumprindo a sua função, né? Então, esse é um ponto, e aí nós temos uma série de retrocessos que estão anunciados. Questão indígena, né? A reforma agrária que não deslancha, né? Os municípios, você tem consagrado a autonomia dos municípios. Os municípios continuam totalmente dependentes do poder central, né? E é uma fonte de violência tremenda, né? Então, eu acho que tem muito, só no meu campo, né? Aliás, professor aposentado da Unicamp, só no meu campo, até hoje você não tem a autonomia universitária definida. Professor Romano, eu concordando com o seu raciocínio, uma informação.
Quando a gente foi discutir o artigo 142 da Constituição, eu estou com ele aqui, teve uma crise militar, que o Ulisses Barnett chamou os ministros militares. Só lembrando, qual é o artigo 148? 142. Que fala das Forças Armadas. Forças Armadas. Isso aqui. O que nós conseguimos colocar lá? Nós retiramos lei e ordem. Aí o senhor tem toda a razão. Retiramos. Aí deu uma crise. Os três comandantes, os três ministros foram chamados pelo Ulisses, três patetas. Qual foi a negociação possível? Essa frase. A garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um deles, da lei e da ordem. Tá, então, estou só informando o senhor sim que está correto. E foi João Paulo. produto de uma grande crise. Exato, eu acompanhei isso. Você lembra, né? Acompanhei. Não, o texto que foi promulgado, o texto que foi aprovado, enfim, em 1988, é o texto que foi possível, né? A nossa, em geral, quando se fala de poder constituinte ou Assembleia Nacional Constituinte, se fala de uma ruptura de um regime antigo para um regime novo. O caso do Brasil, ele se enquadra, como comentou o deputado Genuíno, foi algo negociado. A gente passou por uma transição, né? E a transição, ela pode ser uma transição, às vezes até com uma certa ruptura ou sem. No nosso caso, foi uma transição negociada, né? Então a gente saiu de um regime autoritário para um regime democrático sem uma ruptura, né? Então, por mais que houvesse movimentos, já a sociedade já se organizando contra o regime que estava posto, na verdade não houve uma quebra, uma ruptura, foi uma transição negociada. Então, a partir do momento que você tem um presidente, que foi José Sarney, que assumiu, né, que era vice e acabou assumindo a presidência no lugar do Tancredo, você tem uma pessoa, uma figura que veio de todo o regime autoritário, né? Uma figura que era ligada ao regime autoritário. Então, é difícil você encontrar uma situação como essa. Você tem um processo democrático de elaboração de uma nova Constituição, ao mesmo tempo você tem um presidente da República que é oriundo do regime autoritário e que, na verdade, exercia um poder paralelo, né? Assim, é difícil achar que não haveria, como o próprio deputado disse, no momento que se negociou, no momento que se discutiu o tema militar da Constituição, evidentemente que os militares já se organizaram por meio do presidente, né, os vou ministros. Te dar outro e tal. exemplo. Quando a gente discutiu, professor Alberto, na lei da anistia, nós ampliamos, mas nós queríamos aprovar que a tortura era imprescritível. Isso foi a voto. O plenário rachou. E não passou a imprescritibilidade da tortura. Exato. Está vendo aí? É um exemplo concreto. Ampliamos a anistia, mas não a esse ponto. Esse é o ponto, porque aí nós temos alguns pressupostos, né? Eu, aposentado e velho, eu ainda continuo republicano e ainda considero que a soberania popular é fundamental para que exista a democracia. Se não tem soberania popular, a democracia é relativa, é isso, é aquilo, mas não é democracia, né? Então, infelizmente, o nosso país é o país que não conheceu soberania popular até hoje. Eu sempre digo para os meus alunos, digo, olha, você quer saber o que é democracia ou soberania popular? Você entra em qualquer prefeitura furreca do Brasil. Atrás do balcão tem um cartaz desse tamanho assim, né? Insulta ao funcionário tantos anos de cadeia, mas não tem ao lado, né, insulta ao cidadão tantos anos de cadeia. Isso é absolutismo, é falta de soberania popular, né? Quer dizer, então, nós temos esses problemas, que são de ordem histórica, que são de ordem sociológica, que são de ordem etc. Mas... Professor, isso aqui, para colocar essa frasezinha aqui, foi duro lá. Você tem toda a razão. Ou diretamente nos termos dessa Constituição. Exatamente. Então, esse é o que é o ponto. plebiscito, o referendo e a Mas Constituição. exatamente. E foi duro. Eu sei que eu sei que foi duro, mas veja, os resultados são catastróficos, porque hoje, quando você vai falar da questão da anistia, você tem torturadores que estão felizes e soltos, não é? E com a bênção do status quo. Não é? Você não pode, o Supremo Tribunal Federal, me perdoe, né? Reconheceu uma coisa que o Genuíno, eu, né, e não sei, talvez da nossa idade aqui, né, o senhor,
nós passamos maus bocados na mão de torturadores, né? E, para mim, foi um tapa na cara, né? Aquele reconhecimento de uma anistia que teve todo esse tipo de embaraço, todo esse tipo de trapaça e todo esse tipo de violência, inclusive dentro do plenário, né? Então, essa é uma coisa que precisaria ser. Eu acho que com isso a gente responde, de certa maneira, a pergunta da Mari de São Bernardo do Campo, que ela dizia por que a dificuldade em regulamentar tantos itens da Constituição. Nós estamos falando de um jogo de forças e, ao mesmo tempo, de uma série de questões que não puderam avançar muito na Constituição, inclusive por uma transição pacífica, sem ruptura, né? Na verdade, a gente fica discutindo uma situação que está sendo construída permanentemente. O lado da sociedade organizada, os trabalhadores, os professores, né? Os sindicatos, de uma maneira geral, eles vão cada vez mais buscando ganho, buscando melhoria. Do lado que teve no poder há muito tempo e que foi obrigado por pressão, por desgaste da ditadura, está aí, está vivo, está nos partidos políticos de direita e está também reivindicando as suas melhorias. Então, é uma construção. Uma hora você melhora a Constituição, outra hora você perde, e nós esperamos não perder tanto, né? Porque os trabalhadores nesse país, eu nunca vi discurso de quem ganha muito dinheiro dizer que está bem. Muitas vezes quem está bem é o pobre, né? Você pega um empreguinho de salário mínimo, mais uma cesta básica, que dá para um cidadão, ele desorientado, pergunta como é que está a situação? Ele fala, estou bem. Está bem nada, né? Está mal. Quem está bem é quem ganha muito. E quem ganha muito nunca quer abrir mão de nada, né? Agora, eu queria perguntar uma coisa. A gente está encaminhando para o final, infelizmente, porque a conversa está boa. Mas eu queria perguntar uma coisa do ponto de vista da concepção da Constituição. Quer dizer, há críticas dela ser muito extensa, dela ser prolixa, dela ter legislado sobre um conjunto de coisas e não apenas fixado princípios e diretrizes, etc. A gente tem, eu considero um avanço, o Genuíno já fez referência a isso, mas eu considero um avanço absolutamente revolucionário para um país hoje com 200 milhões, mas já naquela época com uma base populacional de 100 milhões, ter feito o preceito constitucional, um sistema único de saúde, uma política de Estado. Então, há avanços, a meu ver, fundamentais na Constituição. Mas a concepção da Constituição foi possível e a gente, hoje, tem que rever, inclusive, o formato, o conteúdo da Constituição ou a concepção constitucional no Brasil? Genuíno. Eu acho que não. Eu acho que essa Constituição é um documento político fundamental. Ele tem que ser ajustado. E, para mim, existem 3 questões que podem ser melhoradas. A primeira é o sistema político eleitoral que está podre e tem que ser mudado rapidamente. O segundo é o capítulo da comunicação, porque ninguém tinha maioria e tudo foi remetido para a lei. Tudo foi remetido para a lei. E o terceiro ponto que eu acho que é necessário um ajuste é a qualidade dos investimentos em políticas públicas. Principalmente porque a gente criou o conceito de políticas públicas universalizante. Social, assistência social, saúde, educação. A questão indígena que o professor colocou aqui, esse debate vai estourar agora. Como é que é? A gente vai reconhecer ou não o que a Constituição colocou? A questão da população, do direito da população, dos movimentos por cidadania e por afirmação da igualdade racial, combate a qualquer forma de preconceito. Isso eu acho que a Constituição tem que De certa avançar. forma, a gente tem que continuar fazendo a Constituição. Infelizmente, eu agradeço a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou, estão me avisando aqui. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.